Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje. É um programa que tem o patrocínio do Shopping Total e da Cor Corretora de Seguros. Nós falamos sobre diversos assuntos aqui no Totalks, vocês sabem, sobre saúde, sobre decoração, sobre arquitetura, sobre arte e também sobre organização empresarial, sobre felicidade dentro das empresas. Dentro da empresa, fora da empresa, dentro da gente. Bem-vinda, Sheila, que é psicopedagoga e trabalha bastante com a organização empresarial e buscando sempre essa questão do valor humano dentro das empresas. É isso, Sheila? Bem-vinda. Muito obrigada. Eu costumo dizer, Silvia, que eu sou uma apaixonada por gente, tá? Ainda não psicopedagoga, né? Mas pedagoga empresarial. Tá vendo? Eu cuido da educação dos adultos dentro das organizações, né? Tenho psicologia positiva ali também, né? É uma área fantástica, uma área incrível, como tu disse, né? Cuida ali da valorização das pessoas, do humano dentro das relações, né? Sendo elas aí dentro, principalmente, do mercado de trabalho. Sim, que legal, Sheila. Tu já trabalhaste direto em empresas, CLT, dentro das empresas, né? E isso também te deu um input, te deu um start para poder montar hoje, que tu tem já há 4 anos, a tua própria empresa. Isso. Como foi essa transição e o que te deu esse impulso, assim, para migrar de uma coisa que teoricamente parece mais confortável, teoricamente, para uma empresa tua, onde tu é a própria gestora, tu que gera felicidade ou não para quem está ao teu entorno. Como é isso? Isso mesmo. Bom, já são, entregando um pouco a idade, né? Mas eu sou feliz por todos os anos que tenho, né? Já são mais de 30 anos no mercado de trabalho. Comecei a trabalhar com 15 anos, né? Nas ruas de Porto Alegre. Né? Assim? Naquele tempo, fazer divulgação de empresas era por panfletos na sinaleira. Sim. Né? A grande divulgação era panfleto. E estava lá, eu concorria com outras, eu tinha uma seleção com mais de 100 meninas participando para entregar panfleto na sinaleira. Foi assim que eu comecei a trabalhar com pessoas, né? Com 15 anos fazendo isso. E aí, os meus primeiros 15 anos foram vários. Fui secretária executiva, trabalhei com médicos, trabalhei com cinema e televisão, só que aí começou a dar aquela pulguinha atrás da orelha. Gente, eu quero poder ajudar mais, eu quero poder fazer a diferença na vida das pessoas, né? E aí fui fazer pedagogia empresarial, né? E vim para a área, então, os últimos 18 anos da minha carreira trabalhando na parte de gestão de pessoas. Sendo que em algum momento da minha vida, quem faz a nossa carreira somos nós, né? Determinado momento da minha vida, né? Eu parei e vi, não, preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha saúde, né? Preciso também poder proporcionar mais pessoas, não só uma empresa como CLT, preciso ajudar outras empresas, outras organizações com aquilo que eu sei. E aprender com essas outras organizações. E aí eu quis fazer a minha carreira, quis ser protagonista e criei a Somos Mais Consultoria, porque ninguém vai muito longe sozinho, até pode ir. Mas quando a gente está somando com outras pessoas é diferente. E aí eu vim, então, trabalhar com cultura, desenvolvimento humano e com felicidade e bem-estar dentro do ambiente das organizações. Como se constrói isso ou como se busca, né, a felicidade dentro da... Porque felicidade não tem todos os momentos, né? Felicidade são momentos e também me parece que às vezes é migratório, né? Tu pode buscar felicidade em alguma situação dentro de uma empresa, aquilo já não te gera mais e tu vai buscando outras, né? E, enfim... Como que se constrói isso? O que tu diz para as pessoas? Primeira coisa, né? E aí eu vou falar contigo que está nos assistindo aí também. O que é felicidade para ti? Primeira coisa. E para ti, Silvia? O que é felicidade? Está claro para ti? Tu sabe que coisas despertam? E aí eu vou te entrevistar agora. Que coisas despertam felicidade na tua vida? Sim, e isso que tu faz, tu provoca isso dentro das empresas. Exatamente. Tá vendo isso. que eu puxei para ti de novo? Isso, não sou eu a entrevistada isso aqui. aí, Pode puxar. isso aí. Gente, vocês precisam saber o que é felicidade para vocês. Para mim, Sheila, o que é felicidade? Tá com a minha família, poder ter momentos de descansos, de pausas que são tão importantes, né? Viajar. Eu amo trabalhar.
Eu sou apaixonada por pessoas. Então, tá aqui contigo, tá numa palestra, num workshop, dando uma consultoria, isso me realiza. Porque o meu propósito é fazer conexões transformadoras. Tem que gerar alguma evolução para mim e para o outro. E isso me deixa feliz. Quando a gente fala de felicidade no trabalho, Silvia, não é a empresa, muitas pessoas pensam isso. Então agora temos uma área de felicidade, né? Então a empresa vai me fazer uma pessoa mais feliz. Não. A empresa vai proporcionar condições, te conhecendo, fazendo diagnóstico, né? Entendendo qual é a sua cultura e as pessoas que ali estão, e vai proporcionar condições para que tu possa trabalhar com bem-estar, para que tu possa trabalhar de forma mais saudável, né? Te engajar de acordo com um propósito bem definido. Até porque, assim, ó, por exemplo, tem pessoas que têm a necessidade de ter mais liberdade e autonomia para poder trabalhar. Se ela vai trabalhar num local onde a autonomia é quase que zero, felicidade vai ser na mesma proporção, se não pior ainda. Exatamente. Né? Se é uma pessoa que não consegue e precisa ter alguém que não delegue tanto, e ela tiver e está numa função que ela tenha que ter poder de decisão, ela não vai conseguir. Então, ela também começa a introjetar coisas negativas, né? Então, eu acho que é muito essa relação. Por isso que eu acredito muito assim, ó, não é a empresa que te dá, e é aquilo que tu falou, é a empresa que te propicia, né? É diferente, e é aquilo que tu quer construir para as tuas coisas também, né? Porque a felicidade, ela é minha. Aqui, né? Eu sou responsável. Exatamente. Exatamente. Sheila, posso ser feliz 100% do tempo? Não. Por quê? Porque todas as emoções são bem-vindas. Tem momentos que eu vou estar mais feliz, tem momentos que eu vou sentir raiva, medo, frustração, tá tudo certo. A questão é, por que eu tô aqui? Né? Tem um construto, né, uma definição, né, teórica que fala sobre felicidade, né, que é o sentimento de contentamento, de prazer, é a sensação de que a vida faz sentido, que ela vale a pena, que é da Sonja Lyubomirsky. A minha vida faz sentido para mim. A minha vida vale a pena. Né? É o teu preenchimento interno, isso, né? Mas não quer dizer que sejam só rosas, aquela lente cor-de-rosa que é a positividade tóxica. Gente, não vou ser feliz 100% do tempo. Os desafios, o estresse do dia a dia tá aí para a gente enfrentar, para a gente superar. E como tu já trabalhou em várias empresas, né? Tanto direto com na empresa e também prestadora, né? De serviços para as empresas, tu também já lidou e lida com várias gerações. E tem muita diferença, né? De gerações agora que toleram um pouco menos ou muito menos, de gerações com mais idade, com mais maturidade. Tu vê muita diferença nisso, nessa questão do hoje, dessa geração Z, com a geração V, que eu brinco que é velho. Sim, tem diferenças porque existem marcos, né, que aparecem, né, e essas gerações que eu, por exemplo, na minha geração, nossa, o meu líder é o que ele falar, não, claro, desde que seja lícito, porque eu tenho valores muito meus, né? Desde que seja lícito, o que ele disser que tem que fazer, por mais difícil que seja, a minha geração X vai lá e faz. Né? A gente faz de tudo pela empresa. Né? A gente queria ficar mais tempo dentro das organizações. Né? As gerações mais que vieram após, né? Não, só um pouquinho. Qual é o sentido da vida? Qual é a razão? Eu não quero morrer trabalhando. Eu quero viver e o trabalho faz parte, não o inverso. A minha vida é trabalhar, né? Não, o trabalho faz parte. Eu quero qualidade de vida, né? Eu quero bem-estar. Eu quero fazer algo depois do expediente. Mas isso é importante, isso é fundamental, isso é saudável, né? O que eu vejo é tu poder te dar, né, e te permitir isso tudo e buscar daí uma felicidade, porque tu não tem a felicidade no trabalho, a felicidade em casa, a felicidade na rua, a felicidade é aquilo que a gente tá falando, é uma coisa interna, né? E tu usa esses lugares para te propiciar mais ou menos. Ele não tá na mesa, né? Ele não tá no concreto, no meu pensar, assim. Mas o que eu falo é muito na falta de tolerância, o teu famoso pavio curto,
e o pavio um pouquinho mais longo, né? Então, isso eu vejo muita diferença nessas gerações. Em ambas as gerações. Por exemplo, tem jovens que tu falou um não ou não é possível, não, então já estou indo embora. Quantos nãos tu te permite, né? Tipo isso. Não, já estou indo embora, né? Daqui um pouco uma outra pessoa, uma outra geração já é mais resiliente, né? Mas a gente tem muito para aprender, né? Com todas as gerações. Todos podem ensinar e a gente pode achar um equilíbrio. Um equilíbrio não é eu tô certo ou tu tá certo. Não, o que a gente pode construir junto dentro da realidade que a gente tem com perfis tão diferentes de pessoas. Né? E como é que a gente pode construir um ambiente melhor, um ambiente mais feliz, uma cultura forte com essa diversidade gigantesca que tem? Como é que a gente pode ser criativo, inovar com todas as pessoas que fazem parte? Mas eu vou te dizer, as empresas estão realmente, principalmente as lideranças, que eu falo muito com as lideranças, Sheila, tá complexo, como é que a gente engaja as pessoas, né? Como é que a gente... Varejo, né? Varejo, a nossa realidade ali do varejo, tá difícil encontrar alguém, principalmente os jovens que queiram seguir uma carreira dentro do varejo, né? Porque normalmente varejo é porta de entrada, né? Ou porta de saída. Não, varejo pode ser uma carreira linda. E é uma carreira linda, maravilhosa, que a gente pode construir relações com outras pessoas, com outros seres humanos. E como é que eu fico, como é que se dá essa minha felicidade dentro desse ambiente que é dinâmico? Porque varejo é bom, tu vivenciou muda. 2 grandes ou mais empresas, pelo menos 2 que eu sei que eu conheço bem, e que são empresas maravilhosas, né? Ou foram, de varejo, e que trabalhou com quantas pessoas, né? Porque varejo, tu tem ali, além de ter a parte funcional, tu tem o cliente no teu dia a dia ali gerando um feedback, ou gerando expectativas, gerando inquietações, enfim, né? Dentro. Então, tu tem que lidar com vários clientes, né? Seja o interno, seja o externo. O cliente vem com desejos, o cliente vem com necessidades, ele vem com expectativas. E a gente? Como é que a gente entrega essas expectativas, esses muitas vezes sonhos para os nossos clientes, né? Sim. E como é que a gente está preparando o nosso pessoal para poder entregar isso? Por isso que cultura e felicidade são tão importantes dentro do ambiente de trabalho, né? E sim, gera resultado. Eu tô vendo que tu tá com uma série de livros ali, e eu ainda brinquei contigo, né? Todos eles têm um ali que todas as páginas estão marcadas praticamente, né? Aqui, o que? Né? Então, falando... O que te inspira neles? Isso. Sempre que alguma coisa te toca, aquilo passa a fazer sentido. E esses livros, né? Vou contar um pouquinho para vocês deles. Esses livros aqui me tocaram e me fizeram e me moveram. Eu acho que é isso, né? A gente precisa se inspirar, que nem aqui, né? Esse momento que a gente está conversando, que a gente possa impactar pelo menos o coração de uma pessoa, que possa fazer uma mudança, que possa levar algo diferente para o seu dia a dia, né? Então, aqui, quando a gente fala de felicidade, né, e felicidade no trabalho, e tu bem lembrou, felicidade não é só no trabalho, felicidade não depende da empresa, não é sobre colocar um tobogã. Já conheci empresas que têm tobogã, tiraram o tobogã, inclusive, né? E empresas que têm tobogã, paredes coloridas, mesas de sinuca. Isso é colorido, isso é divertido. O dia a dia não é cinzento. Né? Diversão e felicidade são 2 coisas diferentes, né? Não é aquela felicidade, não é aquilo momentâneo, né? É muito mais profundo. Então, se vocês querem conhecer um pouquinho mais, né, entender um pouquinho mais sobre felicidade, esse livro da professora Carla Furtado, né, Feliciência, Felicidade e Trabalho na Era da Complexidade, indico para vocês. Olha só, é bem fininho e, como vocês puderam ver, tá todo marcado porque ele é fantástico, tá? Vou falar aqui de cultura antes de mostrar o outro. Quando a gente quer trabalhar cultura dentro das organizações, a gente consegue pela cultura, pelo propósito, o porquê aquela empresa existe, né? Por exemplo, meu sonho era conhecer a Disney, né? E eu fiz um curso lá em Orlando. E aí, o professor, o Alexandre Slivnik, ele falou uma coisa fantástica. Ele é fantástico, né? Tive a oportunidade de ficar uma semana inteira com ele, né? E ele falou, a pessoa não vem aqui comprar um ingresso para ir num parque de diversões. A pessoa vem aqui para ser feliz, independente da idade. Independente de quem ela seja.
Ela vem aqui para ser feliz. E esse é o propósito da Disney, levar a felicidade independente da idade de qualquer ser humano, né? E ele contou uma história que eu achei fantástica, Silvia. Ele foi recebido lá, ele estava comprando os ingressos, ele foi recebido por uma pessoa, e aí ele viu que a pessoa muito simpática, muito alegre, né? Super carismática. E ele perguntou: quanto tempo tu trabalha aqui? Ela trabalhava há décadas lá na Disney, na bilheteria. E aí ele perguntou: tu nunca quis trabalhar em outras funções dentro da Disney? Porque eu sei que tem possibilidades mil. E ela disse: eu sou a responsável por entregar o primeiro sorriso Legal. para quem chega, que está realizando um sonho, que está buscando um espaço de magia, de felicidade. Então, eu faço questão, eu já tive outras oportunidades, mas eu faço questão de entregar o meu melhor sorriso para aquela pessoa e ser a primeira. Ela é a porta de fazer isso. entrada, Ela é a porta né? de Que entrada. legal. É isso aí. Então, isso é cultura através do exemplo, né? E a Carolyn Taylor, que é especialista nisso, mundial, né, em cultura, é outro livro que eu indico para vocês, né? Empresários que estejam nos ouvindo, independente do tamanho da empresa, pequeno, médio, grande, dá uma olhada aqui, porque ela ensina como trabalhar cultura e gerar resultado, porque a pessoa se engaja mais, ela quer ficar na empresa. Pegando o exemplo do que tu tá cliente. falando, né, da pessoa da bilheteria, eu acho que tudo começa com o quanto tu te valoriza e o quanto tu valoriza, o quanto te respeita e o quanto valoriza aquele trabalho, aquela atividade, aquela função que tu faz. Né, que tem a ver com aquilo que tu tava falando do propósito, né? Então, é isso, o quanto tu te dedica para ti e para o outro, né? Porque tu gerar felicidade também é tu trazer para ti, né? Eu acho que é uma via dupla aí. Isso. Eu ouvi em um dos cursos que eu fiz, agora não me lembro a referência para passar aqui, mas eu acho que é bem legal de compartilhar. É sobre isso, né? Tanto cultura quanto eu ser feliz naquilo que eu faço. Num hospital, numa visita, né? Num hospital, né? Uma pessoa estava passando desses executivos que estavam visitando um hospital, não vou me lembrar a referência, mas aqui no Brasil, tá? Encontrou uma senhora fazendo a higienização do lugar. Aí perguntou para essa pessoa: o que tu faz aqui? Né? Qual é a tua responsabilidade, qual é a tua tarefa, vendo o que ela fazia. Ela virou com um sorriso e um olho brilhante, né? Aquele sentimento de orgulho, de pertencimento, né? Eu faço parte. E ela disse: aqui eu salvo vidas. A pessoa ficou assim, né? Nossa! E ela disse: porque a maior causa, né, de problemas é a infecção hospitalar. Então eu cuido de tudo para que esse seja o melhor ambiente. Fantástico. E eu possa aqui salvar vidas. Isso é propósito. É além do o que tu faz ou como tu faz. É por que tu faz aquilo que tu faz. E isso gera felicidade e bem-estar dentro daquele espaço que tu acredita, né? Claro, e aí as relações com as outras pessoas, enfim, né? Uma série de fatores, mas esse é o caminho. Qual a maior dificuldade que tu enfrenta quando tu está dentro de uma organização e que tu enxerga os problemas, muitas vezes, né? Ou sempre, obviamente, problemas existem sempre. Qual é, assim, aonde tu consegue desvendar e levar essa transformação para dentro de uma empresa, para dentro dos líderes da empresa, os donos da empresa, independente do tamanho, né? Eu costumo dizer, eu sou uma apaixonada por gente, não que isso seja fácil, né? Não é uma tarefa fácil, né? E os líderes, né? Líderes precisam gostar de pessoas. Sheila, o que tu enxerga dentro de uma empresa que possa ser bom ou que seja um desafio para poder melhorar? Liderança tem muita responsabilidade, tem meta para bater, tem prazo, precisa fazer gestão de processos, de pessoas, de resultados, é muita coisa. Mas eu vou te dizer que, assim, dentro de uma organização, quando eu vejo que algo precisa ser transformado, algo precisa ser melhorado, a gente precisa começar por quem cuida de gente. E eu não estou falando do RH, eu estou falando das lideranças. Eu trabalhei numa rede de varejo com mais de 100 lojas, né? Na época que eu trabalhava, mais de 200 lojas, aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E eu via lojas fantásticas, com turnover super baixo, com pessoas engajadas. Tu ia lá e tu sentia a cultura reverberar. Tinha outros lugares que não era tanto assim. E aí tu queria entender, e aí tu via os números, os resultados, né? As lojas que estavam melhores, que entregavam resultados financeiros melhores, porque não é só vender, né? É todo um processo de gestão.
A liderança fazia toda a diferença. Aquela liderança que impulsionava aquele legado que a empresa queria deixar, aquele propósito, aquela ação, né, era humana. Quando essa liderança estava atuante, meu Deus, tudo reverberava e as pessoas vinham junto, porque é o nosso resultado. É a nossa entrega para o nosso, tudo é nosso, vamos junto. Eu sou sócio desse negócio, vamos junto. Em compensação, aquelas que resultado e meta todo mundo tem e precisa, isso é bom, Sim. tá, gente? Mas assim, aqueles que só enxergavam as pessoas como um número, eu tive o depoimento, numa dessas empresas que eu trabalhei, de uma gerente que me disse, falando da sua hierarquia, né, quem estava acima, os seus líderes acima, né, e disse, Sheila, se eu não tivesse uma meta para a empresa, não existiria. Porque eles só me enxergam como um número e eu entrego. E eu não recebo parabéns. Mas quando eu fico, e teve uma oportunidade que ela ficou, sei lá, 5% abaixo da meta, que ela sempre batia, nossa, ela recebeu visita, ela recebeu ligação, por que não fazem isso? Se eu normalmente nem atinjo, eu supero a meta. Por que não fazem isso quando eu estou superando? Então, assim, o impacto da gestão, e aí eu digo, liderança intermediária, liderança sêniores e executivos. Esse é o meu maior desafio quando entro dentro das organizações, porque falar o que tu quer é uma coisa, só que só falar não adianta. Aí entra a cultura, os teus comportamentos, os valores da organização. Tu tá passando isso para as pessoas? Tu tá só falar e botar no quadro, na escada, criar um ambiente lindo, só falar não adianta. Precisa reverberar. Liderança pelo exemplo, cultura pelo exemplo. Pelo exemplo, exatamente. Tá? Então, o maior desafio é trabalhar a gestão. Mas executivos precisam dar o exemplo para que as outras lideranças possam comprar essa ideia. Então, esse é o maior desafio que eu vejo hoje. Ah, mas tem a parte de seleção, tem a parte de... Eu assisti agora, semana passada, a apresentação da GPTW dos resultados do relatório de tendências em gestão de pessoas para 2026. Cultura, desenvolvimento de lideranças, bem-estar, né? Buscar pessoas engajadas, talentos, tudo isso são desafios que a gente tem. Só que quando a gente trabalha bem, executivos, líderes, as pessoas passam a ser influenciadoras da marca, daquele propósito, daquele legado que a empresa quer entregar. Exatamente, né? Isso é super importante. E essa questão também tá falando, né, que me veio a imagem, assim, de poder ter num time, num grupo, pessoas com pensamentos diferentes, com propósitos diferentes, mas que vão para vão convergir para o mesmo espaço, para o mesmo local. Isso acho que é muito importante também, para tu poder ter as diferentes maneiras de ver, de perceber. E para o líder isso eu acho que também é um grande desafio, né? Poder entender a diversidade das pessoas, né? Formas e pensamentos diferentes, que hoje nas empresas estão muito múltiplas, né? E cultura, ela não é estática, tá? Ela muda. Muda. A essência pode permanecer, mas ela muda. Eu não sei se já ouviu a expressão, né? Nossa, eu trabalho aqui há 10 anos, mas parece que eu já trabalhei em 20 empresas, porque de tanto que muda, né? As empresas mudam e tudo muda, né? O que a gente precisa? A essência é que não se perde, né? A essência não perde. A essência não perde, nem agora, novos comportamentos, valores, o direcionamento, a visão, né? Agora a gente vai direcionar para isso. Ou para aquele outro. Isso, sim. E às vezes os líderes, eles não estão, e as próprias pessoas, não vamos colocar tudo nos líderes, não estão preparadas para essas mudanças culturais, né, ou de gestão dentro da organização. E aí elas se perdem. Mas se eu pudesse te dizer, a base de tudo, o que é extremamente importante é construir ambientes com confiança. Isso é desafiador. As pessoas confiarem, né, entre elas e com segurança psicológica. Ou seja, aqui eu posso ser quem eu sou a Sheila. Eu não preciso me mascarar, me vestir de uma outra coisa que eu não sou. Ou só para agradar o chefe, balançar a cabeça e dizer, concordo. Não dar uma opinião, né? Não fazer algo porque eu tenho medo de errar.
Então, essa segurança psicológica hoje dentro das organizações, ela também é extremamente importante para a gente. Tudo isso promove ambientes melhores que fidelizam colaboradores, que atendem melhor os clientes, que, consequentemente, a gente pode vender mais e melhor, sabe? Claro, são os ambientes saudáveis, né? Exatamente. Onde existe respeito, onde existe admiração, é que nem nas nossas relações pessoais, né? Eu acho que é o que tu fala das pessoas, assim. E também é uma coisa muito importante que o líder ou o executivo, o que seja, também não tem que ter aquela coisa de agora eu não posso fazer assim, porque eu não posso. Não dá para ter milindres nas relações, né? Eu acho que por isso que o respeito acima de tudo. Aí tu consegue também ter aquela coisa de impulsionar a pessoa a crescer, porque no momento que tu só fica passando mão na cabeça, diz, ai, tá bem. Por isso que eu falo sempre para mim, é via dupla, não tem gato manda e o obedece, né? Ou obedece um e o menor ou maior, enfim. Eu acho que essa relação que é mais horizontalizada, ela é muito importante, né? Então, por isso que a confiança de cá para lá, se ela existe, tu tem mais fluidez nas relações. Se não existe, ruptura, gente, não adianta ficar numa coisa rança dentro de uma equipe, que é muito pior, né? Tu sabe que... E desculpa te cortar, tem gente que busca isso, né? Isso. Nas suas necessidades, nas suas fragilidades, vai para uma terapia. Mas busca isso, busca o estresse, porque ela precisa viver assim nesse estresse. Uma das coisas que tu falou e que eu me lembrei aqui de uma situação no varejo também, tá? Com uma das empresas que eu passei aí por essa vivência. Tu sabes que às vezes é mais difícil para o gestor, para o gerente, para gerente de loja, dizer não, cobrar de forma positiva, de forma, uma boa comunicação não violenta. Sabe que é super difícil, às vezes, tu auxiliar e apoiar e fazer a pessoa ter coragem, o líder ter coragem de ir lá ter uma conversa sincera, com respeito, com o colaborador, que não está entregando, que não está cumprindo as orientações. Gente, quando a gente fala de felicidade no ambiente de trabalho, não é sobre passar a mão. Exato. Quando a gente fala sobre segurança psicológica, não é para dizer, ai, não vou falar nada, porque senão já vai querer sair, já vai pedir demissão, eu não posso perder ninguém. Não, gente. A gente precisa falar o que precisa ser dito, a gente precisa ter conversas difíceis com as pessoas e, como tu falou, o futuro do trabalho aí, as questões mais horizontais, mais humanas, elas precisam acontecer. E essas conversas sinceras de lá para cá, de cá para lá, elas precisam acontecer. Não é porque a empresa está cuidando agora e quer cuidar mais do bem-estar ou da felicidade que não pode dizer o que o outro fez de errado ou corrigir uma ação, um procedimento que não está correto. Precisa fazer sim. É como tu faz que é a diferença. Exato, a forma que tu comunica, né? Isso, porque a comunicação, ela tem que existir, né? Senão tu não ajuda a outra pessoa a crescer e a buscar os seus diferenciais, inclusive, e o resultado da empresa. Escuta, eu trabalho com uma empresa. Eu digo que eu não trabalho para porque eu trabalhar para às vezes passa uma coisa um pouco de submissão, sei lá, isso na minha cabeça. Então, quando tu trabalha com alguém, ou junto com alguém, tu quer fazer isso aqui, ó. Até a gente vai gesticulando nisso. Encosta e vamos, né? E vão para lá, e vão para cá. Às vezes, nas relações, né? Tem uma analogia na minha terapia, falando há muitos anos, falando até na coisa de casamento, né? E aí vem uma coisa que coloca um casal, tem um elástico na cintura. Às vezes um está mais na frente, às vezes está o outro mais na frente, e o elástico vai. Às vezes estão lado a lado, o elástico vai. O que não pode acontecer, ou se acontecer, é porque era para terminar, né? Quem está na frente vai e vai puxando de trás. O que tu não pode é deixar de crescer, deixar de ir, claro, dentro daquilo que a gente estava falando, com a coerência, com respeito, com tudo mais. Se não vai, e dentro de uma empresa é a mesma coisa. Tu impulsiona aquela tua equipe para ir daqui a pouco. Não, eu não quero ir mais, eu não quero crescer mais, eu não quero. Tá bom, então não é aqui o teu lugar ou o meu lugar, né? Também não é só o... Então, eu acho que isso é muito importante, assim, por isso que é fundamental as pessoas se conhecerem, me parece, né? E vou te dizer outra coisa.
com base no... É fundamental as pessoas se conhecerem. As relações, elas são fundamentais, inclusive para o nosso bem-estar, tá? Outra coisa que eu vejo bastante. Primeiro, o papel forte do líder. Pesquisas estão trazendo, né? O quanto é importante o líder, né? Mas o líder é um humano também, a gente não pode esquecer, né? O líder tá instrumentalizado, tá preparado, tá com suporte para lidar bem com as pessoas. Isso é um desafio para levar a cultura, para levar... para comunicar tudo aquilo que precisa ser dito. Tem um outro desafio que eu acabei de me lembrar com essa tua fala, que é uma empresa, né? Uma loja, uma rede, enfim, várias culturas. E assim, é a minha área. Não, é a minha área. Às vezes, dentro da mesma loja, que o objetivo é o mesmo, atender com excelência o cliente, né? Orientar da consultoria para que ele possa fazer a melhor aquisição possível. E às vezes assim, não. Eu cuido desse produto aqui, eu quero vender isso. O fulano cuida daquela outra parte, e aí ninguém se fala, ninguém se conversa. Isso é muito normal em empresas. Isso a gente chama de asilhas, né? Ou silos, cada um no seu. Não, é todo mundo junto. Chegou, uma vez eu fui numa loja, né, que estava, enfim, fazendo um trabalho, e eu perguntei qual é a tua meta, qual é o objetivo que tem que entregar tal coisa. Aí eu fui falar com outra pessoa de outro setor, qual é a meta. Outra coisa. Eu disse, gente, mas quando é que essa loja vai bater meta? Ah, quando a gente conseguir. Aí o outro, quando a gente... Não, é quando todos vocês, juntos, conseguirem entregar as responsabilidades que são de cada um. É junto, não é eu entreguei o meu, então tá feito. Não, é o mecanismo, né? A gente precisa fazer um negócio prosperar, porque é aquele negócio que eu acredito, e é ali que eu tô no dia a dia, inclusive, para eu realizar os meus sonhos, né? É dali que eu tiro o investimento para eu ter a minha vida, para eu realizar meus sonhos. Então, assim, o que eu preciso, inclusive, é ajudar os meus colegas, comunicação é uma falha gigante dentro das empresas, porque daí cada um quer olhar o seu, com a sua cultura. Então, assim... Gente, te permite almoçar um dia, né, com uma pessoa que está daqui a pouco no caixa da loja, né, o empresário, né, o dono do empreendimento, conversa com o pessoal lá da ponta que faz um atendimento, vem ideias brilhantes, a partir dessa conversa genuína, do querer conhecer melhor o outro, e saber que aquele dia que daqui a pouco ele não te deu o melhor sorriso de bom dia porque ele estava com alguém doente na família. Olha ali, ó, te falei, é todo... os rótulos, né? Os rótulos. Eu costumo brincar que eu digo, a hora do recreio ela é tão importante, né? Tu tá no meio do trabalho daqui a pouco. Às vezes eu tenho que pedir desculpa, porque às vezes eu chego, eu sou um pouquinho, eu disperso um pouquinho, né? O time, às vezes eu chego lá e vou perguntar uma coisa, e aí a conversa vai. Mas isso é tão importante porque tu extrai outras coisas, né? Também, e tu vai gerando mais criatividade no pensamento e dando liberdade também para um ambiente mais, vamos lá, vamos fazer... Né? Eu acho que é com mais interação. Exatamente. Né? E eu acho que... E isso é outra coisa, né? O bom humor, o astral. Eu não consigo trabalhar, e eu não consigo mesmo, já digo aqui, ó, se tu é ranço, eu não consigo trabalhar com gente... Claro que eu já trabalhei com pessoas assim, eu consegui, sabe, dar aquela quebradinha na relação que tu vai, porque existem pessoas que precisam disso. Mas se a pessoa é ranço e não consegue mudar, cara, tô falando, não consigo trabalhar com pessoa mal-humorada. E também não quero que trabalhem comigo, né? Ou eu, enfim. Tá tudo certo, uma pessoa ser um pouco mais séria, um pouco mais reservada, mas criar um ambiente ranço, bom. Eu falo ranço, aquela pessoa que é tudo não. Ou aquela desmancha bolinho, como eu sempre digo, né? Tem aqui na empresa aquelas pessoas desmancham bolinho, aí todo mundo começa a rir, né? Que tá todo mundo conversando, super descontraído, chega aquela pessoa... Já, porque isso daqui não dá certo, porque aquilo dá errado, certo, porque gente, eu não acredito que me pediram tal coisa, mas onde é que essa empresa quer chegar? Gente, é um Lembra do Sofrenildo, né? Lembra, tinha um desenho, né? Um filmezinho que era o Sofrenildo. Era tipo isso, ó céus, ó... Ó céus, ó vida. Tinha um desenho também. Não dá. Não tem como, né? A gente precisa, respeitando as características, as particularidades de cada pessoa, junto somar. Sim. Sheila, numa coisa que é muito importante, assim, que é o recrutamento, né? Como tu falaste, não é só aquilo, mas isso é a porta de entrada, né? Se tu puder dar, assim, algumas dicas dentro do teu expertise, quais são os diferenciais na hora que tu tá fazendo uma entrevista, tá fazendo a seleção? Tem algum... Claro que uma bolinha de cristal não existe,
Mas uma dica, uma sugestão, assim, aquilo que é precioso. Vou dar dica para os dois lados. Para os tá? dois lados, sem dúvida. Eu, empresário, ou eu, empresa, recrutador, profissional da área de gente, né? Conhece bem aquela vaga, aquela oportunidade e o teu negócio antes de sentar com a pessoa na frente. Porque inclusive eu, pessoalmente, eu já acompanhei, eu já vivi isso, né? Eu queria conhecer um pouco mais da empresa, eu queria conhecer um pouco mais... E a pessoa não sabia explicar. O papel do selecionador, do recrutador, é fundamental. E outra coisa, não cria um mundo que não existe. Isso, dá real. Dá a real, não mascara. Né? Não, vem, a nossa empresa é maravilhosa, ela tem um monte de benefício. Aí a pessoa chega lá e o vale transporte que é obrigatório. Treinamento é um benefício, né? Um ambiente agradável é um benefício, mas assim, que tenham benefícios realmente. Agora, um clima pesado, pessoas que nem te olham, nem te cumprimentam. Não vende gato por lebre, né? Não vende aquilo que não existe dentro da cultura da tua empresa. Então, para a pessoa que vai selecionar, ela precisa conhecer tanto a oportunidade, não no detalhe, assim, né? Claro. Mas conhecer a oportunidade, conhecer o propósito, os processos que se esperam das pessoas. Para quem vai para uma entrevista, tem que se conhecer, primeiro, o que eu quero, o que eu busco, o que eu vou ficar feliz fazendo, né? Conhecer um pouco da empresa que tu vai fazer a entrevista, até para ver se tu te identifica com aquele serviço, com aquele produto. Isso faz toda a diferença. Isso nem sair de casa, já tem que pensar nisso. E eu vou te dizer, Sheila, sabe quem é? Vai me perguntar, Sheila, quantas pessoas fazem isso? Pouquíssimas. Pouquíssimas pessoas. pessoas. Um monte de gente. Tá? E uma das perguntas que eu adoro ouvir quando o candidato faz por que tu tá... Entrevista um entrevistador, né? Por que tu tá aqui? Por que as pessoas gostam dessa empresa? Né? Como é que são as relações aqui no trabalho? Quando a pessoa quer conhecer aquilo fora do o que eu vou fazer. Mas por que as pessoas estão aqui? Por que isso faz a diferença para os clientes? No que isso impacta? Gente... as pessoas, às vezes, o entrevistador, tem alguma coisa que tu queira saber? Uma coisa, não. Eu sempre pergunto, só que nem saber o salário. Mais. Não, as pessoas estão focadas no valor e não contrata, gente, alguém que está com foco só no salário. Por quê? Porque por R$10, R$50 a mais, ele vai ir para o concorrente. Agora, se a pessoa se identifica com o produto, com aquela cultura que tu passou a real, né? Olha, não vou te mentir, varejo é correria, né? A gente, ao mesmo tempo, tem que a gente está correndo, colocando alguma coisa no lugar, fazendo vitrine, a gente tem que... Entrou o cliente é prioridade, é sorriso tem que no trabalhar rosto, final de semana. Tem que trabalhar fim de semana. Quem trabalha no verão. dentro do shopping, né? Gente, aí, eu preciso gostar. Eu tenho uma irmã que trabalha com varejo, é gerente de loja, e ela tá dentro de um shopping, ela ama. Ela já foi para escritório, e ela já foi para trabalho home office, que ela achou que era o sonho dela, era home office. Não, é o contato com o cliente, ela ama o ambiente de shopping, ela gosta de trabalhar sábado, domingo. São esses profissionais que a gente precisa conhecer para dar match, para ter bem-estar e felicidade no trabalho. E a gente ouve muito, né? Eu converso muito com os lojistas aqui no shopping, principalmente, e quando fazem a seleção para trabalhar em shopping, que shopping trabalha de segunda a domingo. É claro que tem os horários diferenciados, né? Tudo mais que a gente sabe carga horária. Mas tem gente que pergunta, mas eu não posso trabalhar final de semana. Eu tenho como não? Não tem como não. Gente, é horário, né, de trabalho. A pessoa já sabe que funciona assim. Então... Mas será que não dá? Mas será... Ou já vou agora, verão, né? Será que eu posso começar depois do carnaval? Então, é isso que tu fala. Já vai preparado para aquele ambiente que tu vai... que tu tá participando do processo seletivo, né? E também quem faz a entrevista, e aqui a gente tem o processo, né? Tem o RH e também o gestor é fundamental entrevistar. Não é só o RH, né? O gestor tem que estar ali. Fala um pouquinho de como tu como é a tua gestão. Eu digo para as pessoas como é que eu sou. O meu jeito, olha, eu sou uma pessoa que eu falo. Assim, às vezes eu tô falando alto, mas não quer dizer que eu esteja braba. Mas eu também fico braba, tá? Não pensa que eu sou só sorrisos. E pronto. Expõe a tua verdade.
porque aí tu tem mais chance de ter mais tempo de permanência nessa relação e mais saudável. Uhum. Eu sempre dizia, né, quando ia fazer, porque o gestor ele tem que entender que a responsabilidade da contratação do profissional não é do RH. O RH facilita processos. Eu tenho que encontrar alguém que faça sentido para esse ambiente, para esse time que já existe, né? Não precisa ser igualzinho um ou outro, não, porque a diversidade ela complementa, ela é bacana, mas eu preciso estar ali e eu aprovei esta pessoa, né? Quero contar uma curiosidade, se tu me Boa, permite. não, quero, vai com tudo. Gente, fiz muita seleção para o varejo. Nossa, muito. Eu trabalhei numa franqueadora e aí toda a seleção para os franqueados dessa rede eu fazia. Então era equipe para shopping, loja de rua, fazia toda, né? E a gente conhecia perfis, né? Aquelas pessoas com brilho no olho, né? Aquelas pessoas já mais do tipo, por que tu veio nos buscar? Não, porque foi o primeiro que apareceu. Né? E a pessoa já olhando para baixo, né? Já mais triste. Gente, vai trabalhar com varejo, com gente, precisa gostar da vida, né? A vida não é perfeita, mas, né? As relações com as pessoas, elas são importantes. E teve uma entrevista que uma gerente disse, me ajuda, uma loja mais antiga que a gente tinha, ela me ajuda, eu não estou conseguindo fazer achar alguém. Não, eu vou junto contigo. E assim como a gente se sincero na entrevista, tem pessoas que o escondem, né? Mascaram, mas tem pessoas que são sinceras também. E aí a pergunta mais curiosa, olha só, a pergunta mais curiosa que eu recebi num processo seletivo. A pessoa sentou, falou, a gente, né, queria conhecer ela, falou um pouco do trabalho. E aí a gente, tem uma pergunta para fazer, né? E a pessoa, claro, eu queria saber o que eu preciso fazer para você, não, quanto tempo eu preciso trabalhar para vocês me demitirem e eu receber o seguro-desemprego? Pessoal, risadas aqui no estúdio, tá? Nos bastidores. Gente, tô falando a verdade. E ela foi sincera. Eu preciso saber quanto tempo eu preciso trabalhar para vocês me demitirem. Na verdade, o trabalho dela era esse, e eu né? receber o seguro-desemprego. Esse era o trabalho. Por quê? Porque daí eu só quero ficar no limite, vou fazer alguma coisa, ou não vou fazer nada para tu me demitir e eu ganhar o seguro. Aí depois eu vou lá. Ótimo, ela foi sincera. Ela foi sincera. Foi maravilhosa. Na mesma Talvez hora até contratar. Olha, não dá para tu ficar mais tempo aqui em vez de ganhar o seguro-desemprego, porque tu é tão competente falando a tua verdade. Gente, por favor. Não, foram várias pérolas, tá? Mas essa eu nunca mais esqueci. Que eu preciso fazer para poder ser demitida. Tem profissionais assim, Sheila? Muito. São pessoas ruins, são pessoas que não encontraram o seu objetivo, o seu propósito. Elas não sabem o que elas querem. Qual é uma pergunta que tu acha que não pode faltar numa entrevista para quem está fazendo, né? Para o gestor ou para o RH? Eu faço sempre uma que eu acho fantástica. Silvia, quero saber o teu sonho. Poxa, mas... Porque se a pessoa tem um sonho e ela quer realizar, ela vai colocar toda a energia dela, toda a dedicação. Ela vai se organizar, ela vai se planejar, ela vai focar no trabalho, porque o trabalho vai gerar uma receita que, bem ou mal, a gente precisa, às vezes, né, de investimento financeiro para realizar muitos sonhos. Então, essa pessoa ela vai com o objetivo dela. As pessoas precisam ter os seus objetivos, as suas metas. As pessoas precisam saber por que elas estão aqui. E elas precisam se organizar e correr atrás. Se ela está se organizando e correndo, e aí tu pergunta, mas como é que tu está te organizando? E aí tu vai sabendo várias competências da pessoa através de uma única pergunta. Qual é o teu sonho? E aí tu, né? E o que tu está fazendo para correr atrás, para valorizar? Aí tu vai ver se essa pessoa está engajada no sonho. Se ela não estiver engajada no sonho que é dela, na realização que é dela, e eu vou te dizer, como é que ela vai fazer o teu, né? Como é que ela vai fazer o nosso propósito? Vai fazer. Outra coisa, Sheila, todas as pessoas te respondiam em torno de 40%, acredite. Dizia, não tem nenhum objetivo, não tem. Se a pessoa não tem nem ela uma motivação, como é que ela vai ter para entregar aquele produto, aquele serviço, aquele processo, aquele comprometimento, se ela não tem expectativas para ela, que expectativas ela vai ter e que sentido ela vai ver no trabalho? Gente, eu tenho muitas coisas assim que já ouvi ou que que realmente são surpreendentes, tá? E não tem a ver com geração tão somente.
Variada, né? É variado. É variada. É variado. Curiosidades. Tem várias, né? Mas Larga mais umas aí. essas são algumas. Gente, Alguma te tirou do sério, assim, no meio além dessa do seguro-desemprego, tipo assim, ó, não. sim. A responsabilidade da comunicação da empresa não é da área de comunicação. Não estou falando da comunicação externa, estou Sim, dizendo sim, da sim. interna, né? A responsabilidade de comunicação não é da área de comunicação interna. É de todas as pessoas, principalmente dos líderes. Por quê? Porque eles precisam estar atualizados. Claro, eles precisam receber a informação de alguém, né? Mas eles precisam receber essa informação e eles precisam traduzir para a linguagem da equipe que ele conhece, né? Com base naquilo que ele tem de experiência do convívio diário com o seu time. E sempre que a gente queria, né? Numa das empresas que eu trabalhei, né? Mais de 3.000 colaboradores, enfim, né? Varejo, né? Um dos líderes que trabalhou, um colega muito querido, né? A gente passou uma informação e a gente chamava de embaixadores, né? Dessa comunicação, dessa cultura, né? Informalmente chamava assim, Sim. né? Então eu tinha os meus contatos e eu pedia, gente, ó, mandei isso por e-mail, pelo canal assim, pelo canal assado, comunicava de tudo quanto é jeito, mas eu preciso que tu reforce porque essa é muito importante. Mandava nos grupos específicos, né? Para que essas pessoas disseminassem. E aí, uma vez eu ouvi o seguinte, só um pouquinho, de uma pessoa que tinha mais ou menos umas 200, 300 pessoas embaixo dela, em termos de gestão. Uhum. Essa pessoa me respondeu o seguinte, só um pouquinho, tu vai me pagar o teu salário agora? Porque responsável pela comunicação é tu. Tu tá querendo que eu faça o teu serviço? Porque eu não tenho que comunicar nada para ninguém, nem para minha equipe. Boa. Vai trabalhar Eu solito. ouvi isso de um líder que a comunicação não era responsabilidade dele. E ele tinha sob sua gestão. Porque ele, inclusive, era líder de líderes, né? Tinha sob Mas que gestão. liderança ele fazia, né? Que tipo de liderança? Talvez tenha sido infeliz na colocação, né? Devia estar na pressão, né? Enfim, e aí peguei num dia que não estava assim. E eu sempre muito gentil, será que tu pode colaborar, nos ajudar? Não, tu vai me pagar o teu salário. Comunicação é responsabilidade tua, não minha. Bah, tá bom. Gente, seja benefício, seja um novo processo, uma ampliação de rede, o líder precisa reforçar para valorizar tudo isso que a empresa está fazendo. Então, sim, líder, a comunicação não é interna, não é responsabilidade do RH, é responsabilidade do líder de manter a sua equipe atualizada, mobilizada, engajada. Tudo isso é cultura. Por isso eu sou apaixonada por cultura. Tudo isso é cultura. Tudo isso pode gerar ansiedade no colaborador que não tem a informação que recebeu. Todas as equipes receberam do feriado de carnaval. Ai, eu não estou sabendo de nada, porque daqui a pouco não viu o e-mail no meio de tantos, ou trabalha na frente de loja, não tem tempo para acessar. E o meu líder não me falou nada, eu não sei como é que vai ser o feriado, revezamento aqui, se é que a gente vai ter ou não vai ter, porque eu trabalho em shopping. Como é que vai ser, como é que vai... Aí descobriu que todo mundo sabe nas outras lojas da rede, mas que só a tua loja não sabe. Como é que a pessoa se sente? Desmotivada, chateada, porque poderia ter organizado alguma coisa, vai receber uma folga, não estava no plantão ali, não foi comunicado, não foi informado. Aí o líder pega e olha para a pessoa, não, isso é culpa do RH. Sempre gosto de terceirizar, Sempre, né? é muito mais fácil, o bom né? líder, ele corre atrás da informação, inclusive para sua equipe, né? Para poder valorizar, para poder estimular. Inclusive dizer, esqueci. Eu já disse várias vezes. Esqueci, gente, passa. Uhum. Eu tinha na minha equipe, né, quando, né, trabalhando como CLT, eu tinha profissionais, estagiário, assistente, analista, né, todo. O estagiário, eu dizia, olha, eu não entendo nada disso, quem entende é tu, então quem vai fazer... Porque o líder precisa ser humilde, ele precisa reconhecer quem entende. Eu te contratei porque tu entende, não é porque ele é estagiário que não... A informação... Tu sabe fazer isso, eu vi que tu faz super bem nas tuas redes sociais, então tu vai cuidar disso pra mim, porque quem tem essa... Inclusive, habilitação, essa pessoa especificamente que eu tô pensando, tava se formando, né, ia se formar, sim. Essa pessoa tinha todo aquele conhecimento específico, técnico, que eu não tinha, e tá tudo certo pro líder não saber, né, mas corre atrás para aprender se precisa, ou se não, delega,
deixa sob a responsabilidade de um colaborador. Outra pérola que eu já ouvi, também de liderança, também do varejo. Ué, mas tu não tá de férias? Tu tá aqui hoje, né? No evento, férias é para descansar, é para curtir. Não, porque na minha loja não tem ninguém que preste e trabalho de liderança, quem faz a gestão sou eu. Então ninguém mais vai vir no meu lugar. Quem vai vir nessa reunião sou eu. Que era uma reunião para líderes, né? E os outros que líderes... liderança é essa, né? Os Que não outros consegue- líderes de férias. É. E tá tudo certo. Quem tá de férias manda um representante. Era assim que funcionava. Sim. E essa pessoa respondeu da seguinte forma: não, só eu com as informações de gestão, porque só eu sou o líder. Então, nas minhas férias, se tem algum evento da empresa com alguma informação, quem vai sou eu. Imagina, eu aqui, né, agora acabei de voltar de férias e quando eu voltei eu disse para a equipe, pô, muito obrigada, vocês me permitiram tirar 20 dias maravilhosos de férias. Porque se ligaram uma ou outra vez, porque tinha uma campanha realmente para acontecer, e aí era uma... Cara, o time segue. E se não, é que nem filho da gente, né? Ou que nem a gente, se tu não tem coisas tuas aqui dentro, tu não vai em frente, né? Então, a equipe vai, e vai às vezes até muito melhor, porque não tem alguém que fique lá, ai, né? É verdade. Então, maravilhoso isso, acho Gente, que é fantástico. E assim. uma boa gestão, Silvia, tu sabe bem sobre isso, né? Inclusive, Tu é acho que eu já super vou sair de experiente. férias de novo, mas Óbvio. Deixa 20 dias, com essa galera, vocês não estão Boa, vendo aí, mas é tem uma ótimo. galera fantástica aqui nos bastidores, gente, E o que time organiza. vai, claro, claro. Vou te dizer que eu tinha uma regra, né? Quando trabalhava ali, né, nas empresas e tudo mais, ninguém liga para quem está de férias. E a gente podia resolver alguma coisa com uma ligação ou com um WhatsApp. Mas a gente não fazia, porque a pessoa vai ficar preocupada. Meu Deus, será que achou? Será que conseguiu? Será que deu certo? Então a gente se virava. É. A equipe, quando eu estava, a não ser que fosse algo gravíssimo. Eu sempre dizia, Tem uma gente, coisa ou outra que é... se é algo grave, aconteceu uma vez, eu estava na beira da praia, curtindo aquele mar, aquele ventinho, a família, e aí me mandaram uma mensagem, eu preciso falar, e eu, gente, eu disse, nossa, nunca nos últimos anos me chamaram nas férias, nunca. Pá, na mesma hora, já gelou tudo, já esquece caipirinha, esquece sol, esquece... O que aconteceu? E realmente era uma questão bem relevante. E eu fiquei feliz. Porque daí já fiz uma outra ligação, resolvi. Aí falei com o meu head, né? Já resolvemos. Mas eu sabia, era só em casos extremos. E foi uma vez, para te dizer bem a verdade. Em todos os últimos anos meu de gestão, só essa vez que me ligaram, porque realmente era um caso Precisava, né? importante. Eu acho que se o líder não tem a capacidade de ter líderes, collabs de líder, Isso, vai, isso. né, tu tem que ter, cada um tem que ser líder de alguma coisa também, porque tu tá contribuindo, de novo, para o desenvolvimento, para o crescimento e para o voo de cada um, né? Então, eu acho que isso é maravilhoso, assim. E isso também é amadurecimento. Tinha uma época que eu dizia assim, não, podem me ligar à vontade, porque eu em férias resolvo super tranquilo. Claro que não, é uma chatice, na verdade. Tu tá em férias, quer estar em férias, né? Então, libera, e até para liberar, ó a palavra que eu falei, libera a mim e te libera para o teu crescimento, pro teu desenvolvimento. E eu costumo brincar com a equipe, eu digo, quando eu estou em férias, sejam infinitamente melhores do que vocês já são quando eu não estou. Porque aí a cara tapa tá ali, vocês estão na vitrine. É vitrine. É vitrine, então vão embora. Não vão embora da empresa, por favor, permaneçam. Né? Mas ó, só love, tá ali, ó. Então, isso é muito legal. E falando até nessa questão que a Liz fez assim, né? Feedback é importante, né? Não é importante, é fundamental. É fundamental. Inclusive, quando tu dá feedback, daqui a pouco tu vai e faz, e vou falar bem aqui, provar. E daqui a pouco diz assim, pô, a gente mudou, né? E quando eu digo a gente, é a gente dupla, né? Eu também tenho que fazer as minhas adequações, assim como quem está trabalhando, né, junto também faz. Então, eu acho que isso é importante. E tu sabes, assim, feedback para mim é que nem banho. Se tu não tomar, vai feder. É simples assim. Se tu não der o feedback, vai dar ruim mais para frente. Mesma coisa com banho. Se tu não tomar banho, né, em algum momento não vai dar certo, tá? Eu sou, não te comentei, né, mas eu sou parceira de negócios da Great Place to Work aqui no Brasil. E sou trainer deles também aqui. Então, enfim, já atendi dezenas de empresas, médias, grandes empresas, pequenas empresas, pela Great Place to Work, né?
Gente, assim, ó, tem um dado na pesquisa que pergunta, né, quantas vezes tu, colaborador, sentou com o teu líder imediato para falar para ter uma conversa, para ter um feedback, para falar sobre o teu trabalho e tudo mais. E aí sempre tem assim, ó, uma vez no ano, 2 vezes, que é um absurdo, né, gente? Uma vez no ano, Sim. 2 vezes no ano, mais de 4 vezes no ano. Vocês acreditam que tem empresas que têm líderes que nunca dão nenhum feedback ou dão menos de 2 feedbacks no ano inteiro? Sabe que eu penso assim, ó, o feedback, eu, ao menos na minha forma, eu não preciso ter a hora e o dia certo para ter o feedback, gente, por favor, né? Não é de hoje é o dia do feedback. Ou todo. Feedback, muitas vezes, é momentâneo e espontâneo também, né? Eu acho que esse é o mais valioso que tem. Quando tu tá fazendo uma coisa de trabalho, daqui a pouco, para um pouquinho, só um pouquinho, vamos pensar uma coisa. Vamos pensar a nossa relação, vamos pensar o que eu tô entregando, o que tu tá entregando, como é que... Porque às vezes é no meio de uma atividade que tu consegue ter alguns insights, né? E assim, é na hora. Na realidade tem que ser na hora. Ou assim, não na é hora um- não dá porque tá na frente de outras pessoas, ok. Anota e já chama a pessoa. Feedback não tem... Claro, tem a questão de vamos cuidar para não ter outras pessoas, porque o feedback é meu para ti ou teu para mim, né? Mas assim, Sempre. tem que ser na hora. Pode ser assim, nossa, parabéns. As pessoas não costumam dar feedbacks positivos, né? Para reforçar aquilo que a pessoa fez. Isso é errado. Que a pessoa passa a não fazer mais porque nunca é reconhecida por aquilo. Claro. Então, tem feedbacks positivos e tem feedbacks de melhoria, né? Que eu chamo de melhoria, né? Nossa, olha só. Eu vi que tu não colocou na vitrine o cartaz, que era extremamente importante, tinha que ter ido ontem, né? Ontem eu não vi, mas eu vi que tá sem, vai... É na hora, tem que dar o feedback, seja corretivo. Eu vi como é que tu atendeu aquela pessoa, né? Uma forma mais ríspida, mais fechada, e a pessoa tava toda sorridente. Não, a pessoa não precisa ser, eu vou abraçar. Sim, não, felicidade. mas assim... Atender olhando no olho, não assim do tipo, eu tô no celular e eu quero ficar no meu celular e não me pergunta nada, cliente. Não. Então, esse tipo de feedback, ele tem que ser dado, não espera um mês, o dia do feedback naquela sala fechada, isso não existe. Outra coisa que líder não faz, eu dou workshops, treinamentos sobre comunicação e feedback, outra coisa que líder não faz é pedir o feedback. Eu tô aqui contigo, te passando alguma coisa de positivo que tu fez, algum ponto de melhoria. No final, eu preciso ser humilde para saber que eu também preciso melhorar. E aí eu tenho que perguntar para a Silvia, me ajuda, me dá um presente, me diz o que eu posso fazer para ser uma gestora melhor. E quem faz essa pergunta, prepare-se, né? Eu já, né? Meu Deus, perguntei, agora estou ouvindo. Mas é sobre isso. Mas eu acho importante perguntar. Sobre eu achei que tu achasse que não era importante. É importante não, perguntar. Extremamente eu importante. pergunto. Eu pergunto sempre. Às vezes, né, teve um feedback que eu nunca esqueço, né? Que eu perguntei para a pessoa, né? E a pessoa me deu o melhor e o mais assertivo feedback que ela possa imaginar. Que um pouco essa pessoa vai ouvir, né? Eu pedi no final, como eu sempre peço, né? Me dá teu feedback. E ela disse, não tenho nada para falar a teu respeito. Tu é maravilhosa. Eu disse, impossível. Nenhum ser... E eu cavoco o feedback. Nenhum ser humano é perfeito. Todo mundo erra. Não, eu quero ser inclusive que nem tu. Eu vejo que tu não para almoçar, tu come em 15 minutos, tu trabalha mais, tu trabalha no fim de semana. Aquilo foi me dando um aperto e é como se fosse um soco no estômago. Por quê? Porque na realidade eu estava trabalhando exageradamente e eu estava adoecendo. Essa pessoa estava, inclusive, com síndrome do pânico. Mais para frente eu fiquei sabendo. Sim. Por quê? Porque queria atender tudo. E aí gerou uma síndrome do pânico, uma ansiedade na pessoa. Por quê? Porque a minha condução como gestora eu não estava se via como um engajamento, como aquela pessoa que... Mas não era, Silvia. Não era. E a lei não dá. Olha como é importante receber os feedbacks e ter inteligência para receber esse feedback. Fazer os insights, né? Isso aí. Sheila, este momento que eu tô fazendo o Totalks, para mim é um momento de grande felicidade. Eu adoro. Então eu poderia ficar contigo aqui horas e horas e horas e horas. Mas eu tenho outras atividades aqui no shopping que eu também gosto de fazer e tu também tem as tuas outras atividades. Então foi um prazer enorme te ter aqui, grandes contribuições, tu deixasse para mim e para as pessoas que estão nos assistindo e para o time que está aqui junto. E
Se quiser deixar mais uma pílulazinha, fica à vontade e depois eu vou ter que buscar felicidade em outras atividades que eu tenho aqui no meu dia a dia. É isso aí. Não são poucas. Né? Senão já vai gerar ansiedade. Não dá. Gente, se eu puder deixar uma dica aí para vocês que estão assistindo, valorizem as relações dentro da loja, dentro das empresas, relações com pessoas de outras áreas, relações com o teu líder. O líder também precisa receber um elogio, receber uma orientação do que ele pode fazer melhor, né? Líder para a equipe. As relações humanas, elas são extremamente importantes. Então, se eu puder dar uma dica conversa hoje com alguém que tu não falou e é teu colega de trabalho, que tu não falou hoje ou que tu não falou essa semana. Liga para essa pessoa e não fala de trabalho, pergunta como é que tu tá. Né? Eu quero saber, Silvia, de verdade, como é que tu tá. E se eu puder deixar uma dica de último livro que vale para qualquer pessoa, líder, não líder, da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Às vezes a gente quer ser perfeito, a gente não quer errar, quer ter todas as respostas, gente. Isso não existe. Vamos ser menos arrogantes para poder entender que a gente é imperfeito, né? Isso aí. Obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Sheila. Maravilhoso mais uma vez. E assim, então, encerramos com essas dicas maravilhosas da Sheila. E não são dicas, são conteúdos bem valiosos. Então, compartilhem, curtam. E também, se você está assistindo só esse corte agora aqui, vá para o YouTube e acione ali o canal de inscritos para saber os outros episódios, tá bom? Até o próximo Totalks. Tchau, tchau, gente. Gente, deu